A paz do Senhor Jesus, queridos, boa noite. Eu sou o irmão Winkley e esse é o nosso primeiro culto dos Homens de Sucesso através da Sentinela TV, Canal 7 e através das nossas mídias sociais. Seja muito bem-vindo, fique muito à vontade. O nosso culto dos Homens de Sucesso é realizado na Paz Church a cada 2 meses, voltado especificamente para o público masculino. Para os homens de Deus, para os mais que vencedores dessa cidade, estarem ali cultuando, louvando ao Senhor e também se edificando através da palavra de Deus. Eu quero te convidar a participar conosco, convide a sua família e vamos orar por esse culto abençoado. Senhor, eu quero te louvar, eu quero te agradecer por esse culto abençoado. Que o Senhor possa estar alcançando as famílias que estão nos assistindo. Que o Senhor possa manifestar a sua glória e o seu poder, Pai. Em nome de Jesus, amém. Agora eu quero te convidar, meu amado, vamos louvar e adorar ao Senhor. Em nome de Jesus. Convido você a celebrar o Senhor. Em ti eu tudo posso. Não há limites. Minha força está em ti. Nada é impossível. Em ti olhos se abrem. Muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível.
Aleluia! Glória a Deus. Hoje o nosso culto é muito especial. Culto dos homens de sucesso. Você, guerreiro do exército do Senhor Jesus, que você fique de pé, coloque sua mão no seu coração. Vamos adorar o Rei dos Reis. Teu cabelo é branco como neve, e os teus olhos como chamas de fogo. A sua voz é como um som de muitas águas, e o seu rosto brilha mais que o sol. Seu cabelo é branco como neve, e os seus olhos como chamas de fogo. A sua voz é como um som de muitas águas, e o seu rosto brilha mais que o sol. Diga pra ele, você que está em casa, o exército do Senhor Jesus. Declare, declare, você que está em casa. Declare, comece a declarar. O seu cabelo é branco como a neve. Sou o exército do Senhor. E os seus olhos como chamas de fogo. A sua voz é como um som de muitas águas, e o seu rosto brilha mais que o sol. Seu cabelo é branco. seu cabelo é branco como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. A sua voz. A sua voz é como um som de muitas águas, e o seu rosto brilha mais Que o sol. E tu vens me encontrar. Sol das montanhas me encontrar. E tu vens me encontrar. Sol das montanhas me encontrar.
Olá, Pastios! É muito bom ter você mais uma vez conectado em nosso culto online. Eu tenho algumas informações para compartilhar com vocês, então continue ligado, porque começa agora o nosso Paz News. O que você tem feito nesse período? Eu quero te dar uma dica. Que tal você visitar o nosso site da Paz Church Óbidos e ouvir nossas mensagens, para você edificar não só a sua mente, mas também o seu coração com as palavras que nós temos pregado. Em breve estaremos disponíveis em podcast, então aguarde. Quero avisar vocês que nossos cursos presenciais vão estar suspensos, mas não se preocupe, estaremos online através de nossas redes sociais e pela Sentinela TV. Essas foram nossas informações. Agora estaremos mais do que nunca conectados em nossas redes sociais. Fica agora com a palavra de Deus. Glória a Deus, que louvorzão abençoado. Amém? Agora vamos dar continuidade aqui ao nosso culto poderoso. Eu quero te dar alguns avisos agora para a glória de Deus. Nós sabemos tudo isso que tem acontecido, esse momento difícil que o Brasil tem passado, o mundo, o nosso município tem passado. Então eu quero te aconselhar, meu amado, fique em casa, tome todos os cuidados que precisa ser tomado, entendeu? Lave bem as suas mãos, álcool em gel, use sempre. Você que é idoso, evite sair de casa o máximo possível. Você que é jovem, se puder ajudar alguém que está precisando de ajuda, algum idoso, fazer uma compra para ele, faça isso. Vamos lá, vamos se ajudar para que tudo isso passe e a gente possa voltar a estar juntinho, cultuando e glorificando a Deus dentro da nossa igreja. Amém? Por conta dessa pandemia, por conta desse vírus que tem assolado aí o nosso país e assolado o mundo, toda a nossa programação agora para o mês de abril no templo foi cancelada. Nós vamos estar aqui junto com você através da Sentinela TV, através das mídias sociais, fazendo nossos cultos na terça, sexta, sábado e domingo. Então eu quero te convidar a participar conosco, a estar aí nos acompanhando. Amém? E para que tudo isso aconteça, para que todo esse culto ele aconteça, toda essa programação, requer, meu amado, uma logística muito grande, requer um trabalho, um serviço muito grande. Então, eu quero te convidar, se você puder, se você quiser, se junte aí com os nossos mantenedores. Deus ele tem levantado um exército muito grande de mantenedores, de homens e mulheres de Deus que têm nos abençoado, têm ofertado, têm mantido essa obra, esse trabalho. Então eu quero te convidar a participar, eu quero te encorajar a também ser um mantenedor. A nossa equipe pastoral, ela está lá na igreja e ela vai te receber de braços abertos. Você que quer entregar os seus dízimos, entregar as suas ofertas, tem a nossa equipe de pastores lá no horário comercial, vai te receber, vai receber a sua oferta, o seu dízimo, vai orar por você para que Deus ele possa te abençoar. Fora isso, se você também estiver precisando de oração, se você estiver precisando conversar com alguém, estiver precisando de uma ajuda, esteja à vontade para ir lá conosco na nossa igreja, vai ter uma equipe lhe esperando para orar por você, para abençoar a sua vida. Estamos localizados ali na Travessa Lauro Sodré, sem número, Cidade Nova. Amém? E se você tem dificuldade de locomoção, não pode ir lá conosco, você pode nos ligar para esse número que vai aparecer aí na sua tela. Amém? Agora eu quero orar por você, pelas suas ofertas, em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Senhor Deus, pela vida dos nossos irmãos, pela vida de cada contribuinte, pela vida, Senhor Deus, de cada ofertante, de cada dizimista, pela vida desse homem e mulher de Deus que tem se levantado, Senhor Deus, para manter, Senhor Deus, a tua obra, para manter, Senhor Deus, esse trabalho que estamos fazendo. Abençoe a vida deles, Senhor Deus, e nesse momento de crise, manifeste a tua glória, manifeste o teu poder na vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Ao novo canto pra cantar, tua alegria está em nós.
vamos celebrar, pois o Senhor é o Rei da glória, é o Rei que nos dá vitória, tua alegria está em nós, tua alegria invadiu meu coração, tua alegria invadiu a minha vida. Por isso eu canto, danço, celebro ao Senhor. 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 Diga assim pra Jesus, você que tem em casa. Tua alegria é minha força, em meio às minhas guerras, me traz a paz. Sigo em rumo à vitória, com general de glória, a guerra grande está. Declare! Tua alegria é minha força, em meio às minhas guerras, ela me traz a paz. Sigo em rumo à vitória, com general de glória, a guerra grande está. Tua alegria invadiu meu coração. Tua alegria invadiu a minha vida. Por isso eu canto, danço, celebro ao Senhor. 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 Aleluia, Jesus. Boa noite, meus amados irmãos, seja muito bem-vindo aqui ao nosso culto dos homens de sucesso. Que culto poderoso, não é verdade? Deus já está visitando a sua vida. Hoje eu quero ministrar uma palavra que com certeza vai abrir os olhos e o entendimento espiritual de muitos homens, tá certo? Independentemente da idade, independentemente da situação, são princípios poderosos que qualquer homem que quer realmente ser bem-sucedido, quer ser feliz, vai plantar na sua vida e vai ter os frutos, os resultados de ser um homem segundo essas características que estão na palavra do Senhor. Para início de conversa, no Salmo 84, versículo 12, diz o seguinte: Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Como é feliz aquele que em ti confia. Hoje a nossa palavra está focada para o homem bem-sucedido. O homem bem-sucedido. A primeira palavra que aparece no livro de Salmos é a expressão bem-aventurado, ou feliz, ou bem-sucedido. E quando está se tratando dessa expressão de bem-aventurança, está se referindo justamente nesse significado. Uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa feliz, é uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa de sucesso, tá certo? Essa palavra ela se repete várias vezes no texto e os salmistas comumente se referem ao homem devido à sua cultura patriarcal, certo? Então, se você prestar atenção, muitas vezes nos salmos, quando está tratando dessa palavra de bem-aventurança, feliz, bem-sucedido, está focando realmente no homem, né? Naquele que está para realizar algo, para fazer uma marca na sua geração e deixar um legado para as próximas gerações. A busca pela realização pessoal e em todas as áreas da vida é o principal objetivo de vida das pessoas. Ser bem-sucedido é não sentir falta de nada e estar satisfeito e contente com a vida que leva. E aí nós temos justamente esse questionamento.
Você como homem, você como provedor, como profissional, como pai, como uma pessoa que vive no meio de uma fatia da sociedade, você se considera uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas da sua vida? Você se considera uma pessoa contente, amplamente provida e satisfeita com aquilo que você faz e aquilo que você é e também aquilo que você tem diante de Deus e diante da sua família? Como é que está? Você se considera um homem bem-sucedido? Você se considera uma pessoa feliz e realizada naquilo que você faz? Ou não? Bom, a palavra de Deus fala que existe essa promessa de nós sermos pessoas bem-aventuradas, pessoas bem-sucedidas, pessoas felizes aqui nessa terra. Certo, queridos? Vamos meditar um pouquinho nesses versículos de Salmos que se referem ao homem bem-sucedido. Por exemplo, um homem bem-sucedido é um homem que não anda no conselho dos ímpios. Como diz lá no Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Olha só, é assim que o livro de Salmos começa. No Salmo 1, versículo 1. Como é feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios. Por que será que começa assim esse livro tão profundo, tão sábio? Porque o homem muitas vezes é tentado a ir pela maioria, seguir o que os outros fazem, aquilo que está na moda, a tendência, nos projetos, nos sonhos, na vida. Por isso, a primeira bem-aventurança é para o homem que não se deixa levar pela opinião dos outros e conduz sua vida pela palavra de Deus. Todo homem que quer realmente ser bem-sucedido tem que estar com a sua vida, seus projetos alinhado à palavra de Deus, alinhado àquilo que a palavra de Deus tem para cada um de nós. Como diz no versículo 2 do Salmo 1. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Ou seja, o homem de sucesso, o homem bem-sucedido é aquele que ouve sim, certo, conselhos, ele olha as tendências, observa aquilo que está acontecendo ao seu redor sim, mas o seu guia e a sua prioridade está realmente pautado naquilo que Deus tem para cada um de nós, né? Olha só, é importante nós entendermos isso. O homem bem-sucedido, ele busca a orientação de Deus. O homem bem-sucedido busca uma orientação de Deus. O que realmente o Senhor quer para nós, como pessoa, como profissional, como pai, como estudante, como uma pessoa ativa na sociedade. Aonde nós vamos nos encaixar, que tipo de negócio devemos fazer, como devemos decidir a nossa vida. Deixe Deus falar com você, deixe Deus orientar a sua vida, deixe a palavra de Deus ser o seu farol que ilumina a sua vida, tá certo, queridos? A primeira característica de um homem bem-sucedido é que literalmente ele não anda segundo conselhos deste mundo. Tem muitas pessoas que, por mais bem intencionadas que possam ser, elas nos dão conselhos que de repente estão fora daquilo que Deus tem para nós. Por isso é muito importante a gente estar ligado. Quero um exemplo aqui bem prático para você entender o que eu estou falando a respeito de nós seguirmos a palavra de Deus. De repente você é bem-sucedido, muito bem-sucedido na área profissional, mas está, por exemplo, passando por um problema sério, uma crise assim séria na área conjugal, por exemplo. E aí, de repente, vem alguém muito bem intencionado, que pode até conhecer a realidade do casal, mas que de repente dá um conselho do casal separar. E aí você vai para a palavra de Deus e você vê que a palavra de Deus, ela não aprova o divórcio. Ela aprova sim que o casal busque ajuda no Senhor, busque uma forma de vencer a adversidade e se sintonizar, se organizar, se arrumar
para que o nome de Jesus seja glorificado na vida do casal e o casal possa caminhar juntos para conquistar coisas poderosas e deixar um legado para os seus filhos. Para que esse histórico de separação não venha manchar a vida do casal e, por consequente, da vida dos filhos. Então, é muito importante a gente entender como que a gente deve seguir a palavra de Deus. Sabe, queridos? Preste muita atenção. O homem bem-sucedido busca orientação de Deus. Outra característica de um homem bem-sucedido é que o homem bem-sucedido confessa suas fraquezas, confessa os seus pecados, suas tentações, uma pessoa aberta realmente à correção. Salmo 32, versículo 2 diz o seguinte: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e nem quem não há hipocrisia. Muitos homens têm orgulho de não se arrepender do que faz. Muitos homens têm uma postura muito rígida, mesmo sabendo que errou, mas não reconhece seu erro, não abre realmente o coração, não busca realmente ser uma pessoa sensata para ter equilíbrio dentro da sua realidade. É muito importante a gente entender isso, queridos. Um homem bem-sucedido, ele literalmente confessa suas fraquezas, sabe? O homem bem-sucedido, ele reconhece seus erros, ele confessa os seus pecados a Deus e também para o próximo a quem tiver ofendido. Sabe, amados, nós precisamos entender isso. Lá no livro de Tiago é muito importante esse mandamento, que nós entendamos isso. Fala claramente que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros e orarmos uns pelos outros para sermos curados, que muito pode a súplica do justo. Então o perdão vem de Deus, mas a cura vem a partir do princípio desse mandamento. Então muitas pessoas que realmente se arrependem do que fazem, são pessoas do bem, sabe? Mas por uma questão do orgulho acabam não reconhecendo isso. E muitas vezes acabam cometendo de novo porque não foram curados. O perdão vem de Deus, mas a cura vem pela confissão. E nós da Pachurch, nós trabalhamos toda uma estrutura para favorecer um ambiente favorável, para a gente poder realmente fazer com que esse princípio seja uma prática na nossa vida. Temos pessoas, líderes, obreiros, discipuladores, pessoas que nós podemos confiar, abrir o nosso coração, recebermos ajuda, sermos curados e a partir dali a gente andar debaixo de muito sucesso, sabe, queridos? Também a questão das mágoas, da questão do revanchismo, precisa sair da nossa vida. Como o próprio Senhor Jesus, naquela célebre oração que está lá em Mateus capítulo 6, ele fala, que muitos chamam de oração do Pai Nosso, no versículo 12, diz assim: Pai, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Então, nós precisamos medir o nosso grau de perdão. Tá certo, homem de Deus? Precisamos ver o nosso grau de perdão, o quanto que nós estamos perdoando, o quanto que nós estamos sendo perdoados. Porque muitas vezes a gente acaba até, muitas vezes, nos enganando até. Tá certo? Então, o homem bem-sucedido reconhece seus erros. O homem bem-sucedido é um homem centrado, que para, analisa, reconhece os erros e busca uma forma de corrigi-los para não errar mais. Tá certo? Então, nós precisamos entender isso. Se quisermos ser bem-sucedidos, precisamos reconhecer que nós também somos seres humanos, nós erramos. Isso é um grande exemplo de humildade. Tá certo? Uma outra característica muito forte também do homem bem-sucedido é que o homem bem-sucedido se refugia em Deus. Olha só, lá no Salmo 34:8 diz o seguinte: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Isso é muito forte, não é verdade? Como é feliz o homem que nele se refugia. Por quê? Porque um homem naturalmente diz que não tem medo de nada. É uma característica do comportamento masculino.
A sua masculinidade é aprovada ou provada por sua coragem. E tem alguns homens que literalmente fazem dessa marca, né, da sua coragem, de ser destemido, de ir para cima e para frente. E muitas vezes, quando eu era criança, a gente ouvia muito um ditado que dizia assim, né? A gente sempre brincava um com o outro, dizia: homem de aço, peito de bagaço. Porque o camarada dava uma de valentão, mas na hora, meu irmão. E hoje, as crianças só cresceram, tá certo? As crianças só cresceram. No fundo, todo homem tem medo de alguma coisa, tá certo? Por mais que a gente faça que essa capa de uma pessoa intransponível, de uma pessoa valentona, e vai para cima e tal, mas no fundo, todo homem tem os seus gigantes, tem os seus pontos de fragilidade. E nós precisamos aprender a gerenciar isso. Muitos atos de violência são em defesa do medo que o faz reagir de forma covarde. Um homem que serve a Deus busca o refúgio em Deus. Enfrenta os seus medos em Deus. Quando sente algum perigo, busca ajuda no Senhor e não se defende por si mesmo nem de qualquer forma. Muitos comportamentos violentos, muita reação indevida por parte de muitos homens, só é o reflexo da insegurança e do medo. Quantas e quantas vezes nós já procuramos aconselhar pessoas que estavam determinadas a assassinar outro pelo fato do outro já ter ameaçado a ele. Então na cabeça é o seguinte: antes dele me matar, então eu vou lá e mato ele. Então o medo de morrer faz ele matar. Então é importante nós entendermos que o homem de Deus busca refúgio em Deus. Sabe, queridos, o homem de Deus bem-sucedido, que vai viver muito nessa terra, que vai deixar um legado, vai realmente aproveitar a vida que Deus deu, é o homem que se refugia em Deus. É o homem que vai buscar conselho em Deus. Vai buscar... Para o mundo pode ser uma forma covarde ou humilde, e que o mundo até possa entender assim, mas você sabe que a Bíblia diz que mais vale um cachorro vivo do que um leão morto, certo? Então é importante a gente entender que o homem bem-sucedido se refugia em Deus, tá certo, queridos? Uma outra característica forte do homem bem-sucedido é que o homem bem-sucedido, além de se refugiar em Deus, confia no Senhor, tá certo? Salmo 40, versículo 4 diz o seguinte: como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Olha só, né? A autoconfiança é uma característica masculina que marca o homem, mas muitos homens se decepcionam consigo mesmo ou com outros homens nos quais botou sua confiança. Daí que vem aquele versículo célebre lá de Jeremias, capítulo 17, versículo 5, que diz: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Nós precisamos entender que o homem de sucesso, o homem feliz, o homem bem-sucedido, faz alianças fortes com homens de bem, mas a confiança nessa aliança deve estar depositada no Senhor. Porque o homem, em algum momento, ele falha, o homem decepciona, o homem frustra, nós mesmos frustramos a nós mesmos. Todo homem sabe disso que eu estou falando. Muitas vezes nós queremos ser uma pessoa melhor, um homem, um pai, um jovem, um profissional melhor, mas muitas vezes nós até nos decepcionamos a nós mesmos. Sabe? Então, a nossa confiança deve estar no Senhor. É Ele que vai realmente nos fortalecer. Muitos depositam a sua confiança, o seu futuro, na mão de outros homens. Cargos, posições, funções, salários. Muitas vezes a pessoa deposita tanta confiança no homem que quando o homem falha,
a casa cai. Mas o homem de sucesso, ele deposita sua confiança no Senhor. E tudo que ele gerencia, tudo que Deus tem colocado na mão dele, ele realmente deposita a confiança no Senhor. E aí, meu amado, a coisa flui, tá certo? O homem bem-sucedido confia em Deus acima de tudo, inclusive acima da sua própria capacidade. Por isso, tudo que ele faz dá certo. O homem bem-sucedido tem confiança em Deus. Então, a sua confiança, a minha confiança, a nossa confiança deve estar no Senhor e não no nosso próprio entendimento, na nossa própria força, no nosso próprio intelecto, na nossa própria capacidade. Vimos na Bíblia muitos homens grandes, poderosos, que caíram do cavalo, perderam tudo que tinham por conta da confiança em si mesmo. Confiaram mais em si do que o próprio Senhor. Mas o homem centrado, o homem de sucesso, que quer realmente fazer diferença, tem a sua confiança no Senhor. Outra característica do homem bem-sucedido é que o homem bem-sucedido busca forças em Deus. Busca força em Deus. Salmo 84:5 diz o seguinte: como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Olha só, a força física também é uma coisa que os homens se gloriam, por quanto mais forte um homem for, mais macho ele é. Geralmente é assim, né? Quanto mais forte, quanto mais força física o homem tem, o porte e tal, mais macho ele é. Mas, na verdade, nós já vimos muitos homens grandes, fortes, também caírem. Por quê? Porque a força de Deus é que tem que nos fortalecer. Por mais forte que o homem seja, ele literalmente, sem Deus, se torna muito fraco. Muito fraco. Sabe, queridos, sempre haverá um homem mais forte que outro e por isso também acontecem frustrações. Então, por mais forte, por mais aptidão que você tenha, por mais habilidade até física que você tenha, sempre em algum momento vai ter um que vai ser melhor que você. Em algum momento vai aparecer. Então é importante nós entendermos isso, que o homem bem-sucedido, o homem bem-aventurado, ele não põe a sua própria força, e sim, quando as suas energias se esgotam, ele busca forças em Deus. É bem aí que a coisa muda de figura. Quando as pressões da vida, quando as lidas do dia a dia, quando a coisa estressa, a gente cansa, o homem que confia muito na sua própria força, quando ele se esgota, ele não tem mais o que render, se frustra e para por ali mesmo. Mas aquele que confia no Senhor, na hora do cansaço, do estresse, na hora que o desânimo bate, aí ele se refugia em Deus, busca forças no Senhor e a coisa flui e ele consegue continuar sua caminhada. Me lembrei do rei Davi. O rei Davi saiu numa grande comitiva do exército, numa batalha muito grandiosa, muito forte, passou muito tempo guerreando, conseguiu vencer o inimigo. Quando eles voltam contentes, felizes, mas muito cansados, quando chegam de volta para suas terras, encontram as suas terras totalmente saqueadas. Levaram as famílias, levaram as criações, levaram as produções que tinham, os estoques, as louças, tudo. Despojaram a nação. O baque foi tão forte que até os fiéis escudeiros do rei planejaram matá-lo porque estavam culpando a ele de enquanto eles saíam para guerrear, outros inimigos vieram por trás e saquearam eles, levaram mulheres, filhos e tudo que eles tinham. De repente Davi se viu encurralado, estava cansado, estava estressado da lida e com certeza até passou pelo momento da cabeça dele de se decepcionar até com Deus. Poxa, eu estava trabalhando para o Senhor me mandou eu ir lá para me poder guerrear, para me poder trabalhar e aí quando eu volto eu recebo isso. Só que ele, como homem bem-sucedido, homem de sucesso, ele não deixou se alimentar por esse tipo de pensamento. A Bíblia diz que ele se reanimou no Senhor.
Eu imagino que essa frase se reanimou no Senhor está muito ligado às promessas que Deus tinha feito para ele. Porque ele estava até correndo perigo de morrer, né, pelos seus próprios fiéis escudeiros. Com certeza ele começou a pensar, começou a lembrar disso. Não, mas o negócio não pode parar assim, porque Deus me prometeu algo. Deus me prometeu que até eu iria ver um sucessor, né? Eu ia criar o sucessor, meu sucessor, e não ia faltar trono para os meus descendentes. Deus me falou que Ele iria ampliar o governo, Ele ia fazer com que o meu propósito fosse realmente cumprido nesta terra. Não, isso não vai ficar assim. E ele começou a se reanimar no Senhor, começou a trabalhar, né, e lembrou das promessas de Deus e chamou os sacerdotes e começou a conversar com os sacerdotes começaram a orar e Deus deu a direção. Mesmo cansados, eles se reanimaram em Deus, reorganizaram o exército e foram atrás daquilo que tinham levado. E sabe o que aconteceu? Foram lá, pegaram tudo de volta, venceram o inimigo, pegaram tudo de volta e trouxeram agora um despojo muito maior do que aquilo que eles tinham. Porque além das suas coisas, família, os pertences que eles trouxeram de volta, agora eles também trouxeram aquilo que o inimigo também tinha. No final, ele derrotou 2 exércitos grandes do inimigo e estava com o dobro daquilo que eles tinham antes. Tudo porque eles depositaram sua confiança em Deus e se reanimaram no Senhor. De repente, você está passando por uma crise forte, homem de Deus. Está se sentindo cansado, desmotivado. De repente está enfrentando algum problema espiritual, ou emocional, ou físico. Quero dizer para você que se Deus prometeu para você, se você se reanimar no Senhor, Ele vai cumprir. Não desista, continue sua jornada, continue acreditando que o negócio vai dar certo, que o emprego vai aparecer, que a empresa vai expandir, que você vai se estabelecer como um profissional abençoado, seu ministério vai fluir, suas células vão multiplicar, seus discípulos vão crescer, sua família vai ser abençoada, porque o Senhor tem planos e projetos para sua casa. Então se reanime, puxe o fôlego, se organize e receba a direção de Deus para você continuar caminhando e fluindo no propósito do Senhor. Sabe, irmãos, o homem bem-aventurado e bem-sucedido, ele está realmente diante do Senhor. Ele se fortalece em Deus e busca estratégia e consolo no Senhor. Outra característica do homem de sucesso é que o homem de sucesso, o homem bem-sucedido, ele aceita a repreensão. Salmo 94:12 diz: como é feliz o homem a quem Deus disciplina, aquele a quem ensinas a tua lei. Olha só, o autoritarismo é outra característica que persegue a masculinidade, né? A pessoa que exerce a masculinidade, o homem que exerce a masculinidade, se não tomar cuidado, já passa um pouco da medida e já fica uma pessoa autoritária, certo? Mas o homem, para ser um homem com H maiúsculo, não precisa ser maior que ninguém. Certo? Não precisa usar do autoritarismo. Não. O homem bem-sucedido, ele usa autoridade. E a autoridade requer ter um coração ensinável. Tá certo? Entenda uma coisa, tudo que é muito duro quebra. Tudo que é muito rígido estala. Tudo que é muito autoritário, muito ditatorial, muito rígido, muito forte demais, quebra. E no final, quando quebra, perde a utilidade. Mas quando nós somos homens ensináveis, a coisa muda de figura. Teve um homem de sucesso que deixou um ensinamento poderoso para nós. Esse homem foi Jó. Pensa no homem de sucesso, sua vida toda. Ele só descobriu a desgraça numa fase da sua vida. E graças a Deus que ele não sucumbiu nela. Ele conseguiu passar e o restante da sua vida foi uma vida de mais sucesso ainda. E ele, lá no livro, né, fala lá no livro de Jó, no capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte: como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Olha só. Como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso.
Davi também foi um exemplo de um grande homem, como eu falei agora há pouco, guerreiro e valente, mas aceitou a repreensão de Deus através do profeta Natã. A gente sabe bem que o profeta Natã, ele era o profeta mentoreador, discipulador, pastor, vamos dizer assim, do rei. E quando o rei errou, o profeta foi lá com o rei e falou severamente, duramente com o rei. E o rei, como homem de sucesso, entendeu a mensagem, baixou a guarda e se arrependeu. Sabe, queridos, o homem bem-sucedido aceita ser repreendido. Repreensão não quer dizer esculhambação, repreensão não quer dizer humilhação. Repreensão quer dizer uma conversa sentada, madura, para organizar as ideias e que a gente possa ter uma autoanálise muito forte, ser corrigido, alinhado, organizado, orientado, para que a gente possa realmente andar debaixo da bênção de Deus. Outra característica poderosa dos homens bem-sucedidos é que eles temem ao Senhor. Salmo 112, versículo 1 diz assim: Aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Temor é respeito. Temor não é ter medo. Aquele que tem medo não respeita. Agora, aquele que tem temor, respeita. A diferença de um filho que teme ao pai e à mãe, de um filho que tem medo do pai e da mãe, é porque aquele que tem temor, respeita. Por respeito ao pai e à mãe, ele não faz. Agora, aquele que tem medo, ele faz. E depois, quando faz, tem medo. Essa é a grande diferença. Da mesma forma é o nosso Pai Celestial. Aqueles que temem ao Senhor, aqueles homens que temem ao Senhor, pela aliança que fez com Deus, pelos votos que fez, pela sua palavra, pela reverência que tem a Deus, eles procuram andar uma vida reta diante de Deus. Agora, aqueles que têm medo, por mais que tenham medo, continuam no erro, continuam tropeçando, continuam desastrando e, infelizmente, dão muito uma de vítima e aí acabam realmente tendo uma vida infrutífera em algumas áreas ou, às vezes, até em todas as áreas. Então, o homem que é bem-aventurado respeita a Deus acima de tudo e ao seu próximo também. Todo homem de sucesso gosta de ser tratado com senhorio, pelo menos Senhor, né? Porque isso é sinal de respeito, é um sinal de autoridade. Filipenses 2, 5 a 7 diz assim: Jesus deu exemplo de um verdadeiro homem seguindo a vontade de Deus em humildade. Sabe, amados, lá nesse versículo fala que Deus esvaziou-se de si mesmo, tornando a ser servo. O Senhor virou servo. Ele esvaziou-se de si mesmo e foi obediente. Veio debaixo de um projeto, debaixo, por temor a Deus, ao seu Pai. Ele veio à terra e cumpriu o propósito que Deus instituiu para ele. E ele foi obediente, foi humilde por temor a Deus, sabe? E diz também assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. O homem bem-sucedido teme a Deus. A maior bem-aventurança de um homem consiste em servir a Deus, pois do Senhor vem todo o bem. Então, o homem que não aceita conselho de pessoas ímpias, que confessa os seus pecados, busca refúgio em Deus, confia no Senhor, busca forças no Senhor, aceita ser corrigido e teme a Deus, será bem-sucedido em tudo. O sucesso do homem bem-sucedido vem do Senhor. Seja um homem bem-sucedido.
seja um homem de sucesso. Tema a Deus, confie em Deus, busque forças em Deus, se guie pela palavra de Deus, tenha uma aliança forjada com o Senhor e desfrute das promessas de Deus para a sua vida. É desse jeito que a banda toca, é desse jeito que as coisas funcionam debaixo da palavra do Senhor. Quero orar com você agora nesse momento, homem de sucesso. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nesse momento eu quero abençoar aqui a vida de cada uma dessas pessoas que estão, Pai, ouvindo ou assistindo, meu Deus, essa ministração. Nós oramos e abençoamos a vida de cada homem, Pai, independentemente da idade, da situação econômica, da raça, nós abençoamos a vida de cada um aqui. Eu declaro, Pai, que essas características irão realmente, Pai, motivar cada um desses homens a serem homens melhores. Eu declaro aqui, Pai, o Senhor ampliando o intelecto, aumentando o discernimento espiritual, que todos possam fazer uma aliança forjada com o Senhor e andar em cima dessa aliança, se tornarem homens de moral, homens de vergonha, de caráter, homens retos diante do Senhor e diante desta sociedade. Que o Senhor te abençoe, meu amado, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quero dizer para você que é uma honra muito grande poder estar com você através das nossas mídias sociais e também através da Sentinela, no canal 7 Band. Quero dizer para você também que as nossas reuniões estão acontecendo agora totalmente online, por conta de toda essa questão que está acontecendo dentro do coronavírus, certo? Então, continue conectado conosco, vá lá nas nossas mídias, no YouTube, no Facebook, se inscreva nos nossos canais, receba as notificações, tá certo? Dos cultos, dos vídeos, de todas as programações que a Paz Church Óbidos leva até você, tá certo? Que o Senhor lhe abençoe poderosamente e amanhã tem um Difflin Night, o nosso culto Difflin para os jovens. Que o Senhor lhe abençoe poderosamente e até amanhã no nome de Jesus.